Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre o livro Só Quero Ver Você. O livro foi lançado no início do mês e ele é da jornalista e escritora Ellen Oliveira. Ellen, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Fala um pouquinho pra gente sobre seu livro. Olá, Luciana, tudo bem? É um prazer estar aqui no Universo Diverso falando sobre o meu livro. E vamos lá, eu vou explicar um pouquinho pra vocês como que ele é. O título é Só Quero Ver Você, é um livro-reportagem que conta com 5 histórias de vidas, sobre sofrimentos mentais, pessoas que tiveram sofrimentos mentais e sua relação com as redes sociais e com a pandemia de Covid-19. Interessante essa mistura aí que você fez, Covid-19 e sofrimento mental. E como é que você dividiu esse livro e contou essas histórias, Ellen? Bom, como é um livro-reportagem, eu entrevistei 5 pessoas, então o livro contém 5 capítulos. Em cada capítulo eu descrevo a história de vida daquela pessoa desde a sua infância e começo a relatar como que foi os primeiros sinais, os primeiros sintomas dos sofrimentos mentais e depois passo a relacionar com as redes sociais e com a pandemia de Covid-19. E como é que surgiu essa ideia, de juntar esses 2 temas, Covid e sofrimento? Esse tema surgiu porque o livro foi o meu trabalho de conclusão de curso, Eu sou formada em comunicação social com habilitação em jornalismo pela UESB. Então, eu comecei a pesquisar um tema, de relevância social para o meu trabalho. E na época, foi ali em início de 2021, a gente já estava na pandemia, então os índices de transtorno de ansiedade, depressão, eles se elevaram muito, já era algo que as pessoas comentavam. E antes disso, durante a minha graduação, eu já visualizava, eu tinha pessoas ao meu redor que passavam por algum desses sofrimentos e eu vi o quanto isso impactava na vida delas. Paralelo a isso, eu já tinha o interesse de abordar algo sobre as redes sociais, porque eu também percebia, de uma forma leiga, mas eu podia observar que as redes sociais influenciavam muito no dia a dia das pessoas, de como elas se enxergavam e principalmente no dia a dia dessas pessoas especialmente, que tinham algum sofrimento mental. Então eu comecei a pesquisar um embasamento teórico, um embasamento científico para isso, para embasar mesmo o meu trabalho. E após várias pesquisas, eu encontrava muitos artigos em avulso mesmo, falando ou sobre um tema ou sobre outro, nunca sobre a união desses temas que eu trabalhei. E aí eu encontrei um artigo de opinião na época que relacionava já o transtorno de ansiedade com as redes sociais. E foi daí que surgiu o tema do meu trabalho. E logo depois eu já comecei a estudar e fazer as entrevistas para dar início então à escrita de fato. Ellen, por que esse título? O livro tem por título Só Quero Ver Você, porque eu quero que o leitor ele se veja, se identifique com as histórias de cada um. Quem possui algum tipo de sofrimento mental sabe o quanto isso reflete em todas as áreas da vida, interfere no dia a dia, no trabalho, nos estudos, enfim, todas as áreas mesmo. E muitas pessoas relativizam isso. Então, por isso que é esse título, para que a pessoa se veja, se reconheça, se identifique e transforme e de alguma forma se inspire a sua própria vida ou a vida de alguma pessoa próxima que passa por isso. E como é que foi esse percurso até a publicação do livro, Geralmente são teses e dissertações, ou seja, no final de mestrados ou doutorados que as pessoas publicam. E você foi para a publicação já no TCC de graduação. Como é que foi esse percurso? O livro, ele de fato se tornou um livro após eu apresentei ele na banca, eu comecei a procurar editoras e aí eu encontrei uma editora de Portugal já nesse ano. Mandei um e-mail para contato e aí, após algum tempo, ela me respondeu dizendo que tinha muito interesse na obra, porque um livro-reportagem geralmente é mais difícil de encontrar, não tem tantos. E eu fiquei bem surpresa, porque é o meu primeiro livro, eu sou uma pessoa anônima, acabei de me formar, mas eles super abraçaram a causa, decidiram investir uma parte, eu investi outra. E aí a gente entrou num processo mesmo de parceria de diagramação, de correção ortográfica, de design. E foi assim que ele se tornou um livro, uma editora de fora. E foi muito importante esse apoio para mim, para dar início mesmo nessa carreira. E qual é o gênero do livro? Na prática, como é que ele é dividido?
Bom, como já dito, né, o livro é composto por 5 histórias de vida diferentes. Foram 5 entrevistas. Como é um livro-reportagem, são histórias reais, então não é um livro de ficção. Porém, como eu fiz em jornalismo literário, ele tem sim alguns elementos de ficção, mas são elementos de ambientação que eu descrevo para que o leitor ele consiga se situar e saber onde o leitor estava ou onde ele imaginava que estaria, enfim. Mas são histórias totalmente reais, baseadas nas entrevistas. Como foram escolhidos os personagens para o livro? A seleção dos personagens foi feita através das minhas redes sociais. Na época, eu coloquei enquetes no meu Instagram perguntando quem já tinha tido algum tipo de sofrimento mental, especificamente transtorno de ansiedade ou depressão, e que tinha como comprovar, né? Ou seja, que já tinha um diagnóstico, um laudo médico. Não são pessoas que foram baseadas em sensações, sabe? O que eu descrevo no livro é realmente comprovado. Não foram personagens que tiveram algumas emoções passageiras, mas sim que tiveram um diagnóstico. E após isso, várias pessoas responderam na época e eu pude fazer essa seleção. Então, os personagens são bem diversos, assim. Tem homem, tem mulher, tem pessoas do Brasil, tem pessoas de fora do Brasil. Os nomes desses personagens, eles são revelados? Ou seja, as pessoas se identificam no livro? Os nomes dos personagens foram ocultos, porque por preferência delas, elas preferiram ficar em anonimato. Apenas uma revelou sua identidade. E são contextos econômicos e sociais também diferentes. Então o livro ele traz aí uma diversidade, você consegue imergir na história, entender o que elas sentiam, o que elas pensavam, através das técnicas mesmo do jornalismo literário, que é bem descritivo. As histórias desses personagens estão misturadas assim por transtorno mental ou não? Ou cada um é uma história? Cada capítulo possui a narrativa da história de uma pessoa. E eu me lembro que eu entrevistei cada uma, as entrevistas variaram entre 49 minutos a 1h20. Foram entrevistas bem emocionantes, são histórias de vida bem especiais mesmo, e por isso que foram as escolhidas para o livro. E é um livro com bastante sensibilidade, afetuosidade, mas também com muita veracidade. Vamos resumir um pouquinho a história desse livro? O livro-reportagem Só Quero Ver Você, ele conta com 5 narrativas de vida sobre sofrimentos mentais e sua relação com as redes sociais e com a pandemia de Covid-19. O livro traz um olhar para dentro, para a alma, com sensibilidade, com afetuosidade, mas principalmente com veracidade, relatando o que as pessoas pensam, o que as pessoas sentem de uma forma muito minuciosa e buscando trazer alguma transformação, alguma identificação na vida do leitor. E no livro você fala sobre sofrimentos mentais. Como é que eles aparecem nessa obra? Ao longo dos 5 capítulos do livro, como já dito, eu trato narrativas de vida sobre pessoas que tiveram algum tipo de sofrimento mental, geralmente transtorno de ansiedade generalizada e depressão. Essa palavra sofrimento mental, ela vem para substituir transtorno mental, porque eu não sou profissional da psicologia, então não poderia diagnosticar a pessoa, e também se tratava de estados e não de condições definitivas na vida daqueles personagens. Eram mesmo estados que elas estavam, mas que podem sim ser passageiros. E quais são os transtornos que mais aparecem, ou os sofrimentos mentais, como você falou anteriormente, que mais aparecem na sua obra, Ellen? E se tratando do sofrimento mental, eu trabalho muito sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que de acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, é causada pela preocupação excessiva por qualquer motivo, família, dinheiro, trabalho, entre outros, de forma que coisas simples tomam proporções enormes. Já a depressão também tem associação com essas questões, mas pode ter relação com fatores genéticos, e a sua manifestação se dá com sintomas diferentes do transtorno, como tristeza, raiva, entre outros. E como os nossos ouvintes podem ter acesso a essa obra, Ellen? Ele foi publicado também nas plataformas online, então ele está disponível na Amazon, na Magazine Luiza, nas Americanas, em e-book e também um livro físico, ou seja, você pode entrar na Amazon, fazer o pedido que ele vai chegar o físico na sua casa, ou pode também ler o e-book. E eu também tenho algumas cópias em mãos, né? O lançamento foi feito na Livraria Nobel, mas atualmente eu tenho poucas cópias comigo, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também diretamente. Ele também tem distribuição nacional e internacional, ou seja, se tiver alguém em outro país, pode fazer o pedido por lá que ele será entregue. E é isso, eu estou muito feliz com essa obra, espero que possa
ajudar e transformar de alguma forma a vida das pessoas, porque também é meu papel como jornalista. E muito obrigada por esse espaço, pela oportunidade de estar aqui. Muito feliz. Muito obrigada, Ellen.